O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, contém a explicação dos ensinamentos morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Prelúdio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se façam escutar e vibrar de um lado ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Introdução. Objetivo desta obra. Os assuntos contidos nos Evangelhos podem ser divididos em 5 partes: as ações comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja, o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, submete-se a própria incredulidade. É o lugar onde todas as religiões podem se encontrar, a bandeira sob a qual todos podem se proteger. Sejam quais forem suas crenças, porque nunca foi motivo para disputas religiosas, sempre por toda parte, levantadas por questões de dogma. Se o discutissem, as seitas teriam encontrado nele suas próprias condenações, pois a grande maioria está mais ligada à parte mística do que à parte moral que exige a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, esta é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida particular ou pública, o princípio de todas as relações sociais baseadas na mais rigorosa justiça. É, em resumo e acima de tudo, o caminho da felicidade que virá, uma ponta do véu erguido diante da vida futura. Este é o tema exclusivo desta obra. Todo mundo admira a moral evangélica, falam de sua sublimidade e necessidade. Muitos a divulgam confiados no que ouviram dizer, ou apoiados em alguns ensinamentos bíblicos que se tornaram provérbios populares. Mas poucos a conhecem a fundo, e nem mesmo a compreendem ou sabem deduzir delas consequências. A razão disso está em grande parte na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta, de difícil entendimento para um grande número de pessoas. A forma alegórica, o mistério que a linguagem encerra fazem com que a maioria das pessoas o leia por desencargo de consciência, por dever, como leem as preces sem as compreender, isto é, sem delas tirar nenhum proveito. Os ensinamentos morais passam despercebidos, espalhados aqui e acolá, em meio a grande quantidade de narrativas. Torna-se assim impossível compreendê-los como um todo e fazê-los objeto de uma leitura ou de meditação em separado. É bem verdade que foram escritos tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno lhes suprime a simplicidade primitiva, que lhes dá ao mesmo tempo o encanto e a autenticidade. O mesmo acontece com os ensinamentos morais isolados, reduzidos às suas mais simples expressões proverbiais. Não são nada mais que lições que perdem uma parte de seu valor e de seu interesse, pela ausência das particularidades e circunstâncias em que foram pronunciadas.
Para evitar tais inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, por assim dizer, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações conservamos tudo o que é útil ao desenvolvimento das ideias, tirando apenas as coisas desconhecidas que não se prendem ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi, bem como a divisão em versículos, mas, ao invés de nos determos em uma ordem cronológica sem real utilidade neste caso, os ensinamentos foram agrupados e classificados metodicamente conforme sua natureza, de maneira que possam ser diferenciados tanto quanto possível uns dos outros. A ordem de numeração dos capítulos e dos versículos bíblicos foi mantida para consulta, se for necessário. Foi apenas um trabalho material, que, isolado, teve somente uma utilidade secundária. O essencial foi colocá-lo ao alcance de todos, por meio da explicação das passagens de difícil entendimento e o desenvolvimento de todas as consequências com o objetivo de aplicação às diferentes circunstâncias da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos dos assuntos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são de difícil entendimento e muitos até parecem absurdos, devido à falta de uma chave para compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que estudaram seriamente, e como também será ainda melhor reconhecido mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Encontram-se em toda parte vestígios dele nas escrituras, nas crenças e nos escritos, e é por isto que, ao abrir novos horizontes para o futuro, lança uma luz esclarecedora sobre os mistérios do passado. Para completar cada ensinamento, reunimos algumas instruções escolhidas, entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países, por intermédio de diferentes médiuns. Se estas instruções tivessem saído de uma única fonte, poderiam sofrer uma influência pessoal ou do meio, enquanto as diversas origens, de onde vêm, provam que os espíritos dão seus ensinamentos em todos os lugares e que não há ninguém privilegiado nessa relação. Esta obra é para uso de todos. Qualquer um pode dela extrair os meios de adequar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas, especialmente, encontrarão nela as aplicações que lhes dizem respeito. Graças às comunicações estabelecidas daqui em diante de uma maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, pois cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado a praticá-la, aconselhado por seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e os convidar à prática do Evangelho. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma criação puramente humana, só teria por garantia as luzes dos que a criaram. Acontece que ninguém na Terra poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que revelaram a doutrina espírita se manifestassem a um único homem, nada lhe garantiria origem, pois seria preciso acreditar na palavra daquele que dissesse ter recebido deles os ensinamentos. Admitindo-se uma perfeita sinceridade, poderia ele convencer perfeitamente as pessoas do seu meio, poderia ter seguidores, mas jamais chegaria a reunir todo o mundo. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Por isso encarregou os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a ninguém o exclusivo privilégio de ouvir suas palavras. Um homem pode ser iludido, pode iludir-se a si mesmo, mas não se pode enganar milhões de pessoas que veem e ouvem a mesma coisa. Isto é uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecer multidões. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos.
Acontece que, queimando-se todos os livros, a fonte da doutrina espírita não seria atingida, pois ela não está na terra. Surge de todos os lugares, e qualquer pessoa pode beber nessa fonte. Se faltarem os homens para propagá-la, haverá sempre os espíritos, que alcançam todo o mundo e aos quais ninguém pode atingir. E em vista disso, os próprios espíritos fazem a propagação do espiritismo, com a ajuda de incontáveis médiuns que surgem de todos os lados. Se houvesse somente um único intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido, e o próprio intérprete, independentemente de qualquer classe a que pertencesse, seria motivo de desconfiança por parte de muitas pessoas. Nem todas as nações o aceitariam, enquanto os espíritos, comunicando-se em todos os lugares, com todas as pessoas, todas as seitas e todos os grupos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade. Independe de cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social, pois qualquer um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era preciso que assim fosse para que todos os homens se sentissem convocados à fraternidade. Se não fosse posto sobre um terreno neutro, ele teria alimentado as desavenças ao invés de abrandá-las. Na universalidade dos ensinamentos dos espíritos está a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. A voz de um único homem, mesmo com a ajuda da imprensa, levaria séculos para chegar aos ouvidos de todos. Mas eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os lugares da Terra, para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los a todos de forma igual, dos mais simples de entendimento aos mais sábios. Ninguém é deixado de lado. É uma vantagem que nenhuma das doutrinas que já apareceram até hoje possui. Resulta que, se o espiritismo é uma verdade, ele não teme a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo, visto que nenhuma destas coisas pode atingir os espíritos. Mas esta não é a única vantagem que resulta desta posição excepcional. O espiritismo tem também uma poderosa garantia contra as divisões que poderiam nascer, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um obstáculo, mas trazem em si mesmas o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, por causa da diferença de conhecimentos que têm, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, pois não é dado a todos penetrar certos mistérios. O que cada um sabe é proporcional à sua purificação, e a maioria dos espíritos não sabe mais do que os homens, aliás, sabe até menos do que alguns deles. Há entre os espíritos, como entre os homens, presunçosos e pseudo-sábios, que creem saber o que não sabem, sistemáticos que tomam suas ideias como verdadeiras, e, enfim, os espíritos de ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, os únicos despojados das ideias e preconceitos terrenos. Sabe-se também que os espíritos mentirosos não têm escrúpulos e se identificam com outros nomes para fazer aceitar suas utopias, ou seja, suas ideias fantasiosas. É fundamental considerar que para tudo o que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter terão um caráter pessoal sem garantia de autenticidade e devem ser consideradas como opiniões exclusivamente pessoais deste ou daquele espírito e que seria imprudente aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro exame ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos é, sem dúvida, o da razão. Portanto, toda teoria que contrarie o bom senso, a rigorosa lógica e os dados positivos que já possuímos deve ser rejeitada, mesmo que esteja assinada por qualquer nome respeitável. Mas, em muitos casos, este exame ficará incompleto, em virtude da insuficiência de conhecimento de algumas pessoas e da tendência de muitos em considerar sua própria opinião como o único árbitro da verdade. Nesta situação, como procedem os homens que não confiam de forma total neles mesmos? Levam em consideração a opinião da grande maioria, tomando-a como guia.
É dessa maneira que devemos proceder em relação ao que dizem os espíritos, já que eles mesmos nos fornecem os meios desse controle. A concordância do ensinamento dos espíritos é, portanto, o melhor de todos os controles, mas ainda é preciso que ocorra em certas condições. A menos segura de todas é quando um único médium pergunta a muitos espíritos sobre algo duvidoso. É evidente que, se ele está sob o domínio de uma obsessão, ou se ele está em sintonia com um espírito mistificador, esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há também uma garantia suficiente na concordância que se pode obter pelos médiuns de um único centro, pois podem estar todos sob a influência de mistificadores. A única garantia séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que exista entre as revelações feitas espontaneamente, servindo-se de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se referem aos princípios básicos da doutrina espírita. A experiência demonstra que quando um princípio novo deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, em diferentes lugares ao mesmo tempo e de uma maneira idêntica, se não pela forma, pelo menos pelo conteúdo. Portanto, se ocorrer a um espírito formular uma teoria personalizada, baseada em suas próprias ideias e longe da verdade, pode-se estar certo de que essa teoria ficará circunscrita e limitada, e cairá diante da unanimidade das instruções vindas de todas as partes e de maneira idêntica, como já demonstraram vários exemplos. É esta unanimidade que fez cair todas as teorias parciais que surgiram na origem do Espiritismo, época em que cada um explicava os fenômenos à sua maneira, antes mesmo que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível. Esta é a base em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o damos por verdadeiro. Não nos colocamos de modo algum como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém: acreditai em tal coisa, pois estamos vos dizendo. Aos nossos próprios olhos, a nossa opinião é apenas uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto sermos tão falíveis quanto qualquer outra pessoa. Não é porque um princípio nos foi ensinado que devemos tomá-lo por verdadeiro, mas sim porque ele teve aprovação geral. Na posição em que nos encontramos, recebendo as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelos diversos pontos do globo, temos condições de analisar os princípios sobre os quais esta concordância se estabelece. Essa observação é que nos tem guiado até agora e guiará novos campos que o Espiritismo será chamado a explorar. É assim que, ao estudarmos atentamente as comunicações vindas de diversas partes, tanto da França quanto do estrangeiro, reconhecemos, na natureza todo especial das revelações, que há uma tendência para se entrar num novo caminho e que é chegado o momento de dar um passo